Vamos, então, dar início ao nosso encontro de estudos para o livro Evangelho segundo o Espiritismo dessa noite. Hoje é dia 5 de maio de 2016, 24 graus na cidade de Jaú, uma quinta-feira. Estamos transmitindo este encontro de estudos diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizada na cidade de Jaú, estado de São Paulo, Brasil. O capítulo que nós estamos estudando é o capítulo 23, Moral Estranha. No item 4, abandonar pai, mãe e filhos. É isso mesmo? Todo mundo lá? Todos a bordo? Então, vamos lá. O título é, então, abandonar pai, mãe e filhos. E diz o seguinte: E todo o que deixar por amor do meu nome, a casa, ou os irmãos, ou as irmãs, ou o pai, ou a mãe, ou a mulher, ou os filhos, ou as fazendas, receberá 100 por 1 e possuirá a vida eterna. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 29. Então disse Pedro: Eis aqui estamos nós, que deixamos tudo e te seguimos. Jesus lhe respondeu: Em verdade vos digo que ninguém há que, uma vez que deixou pelo reino de Deus a casa, ou os pais, ou os irmãos, ou a mulher, ou os filhos, logo neste mundo não receba muito mais, e no século futuro a vida eterna. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 28 a 30. E disse-lhe outro: Eu, Senhor, seguir-te-ei, mas dá-me licença, que eu vá primeiro dispor dos meus bens que tenho em minha casa. Respondeu-lhe Jesus: Nenhum que mete a sua mão ao arado e olha para trás é apto ao reino de Deus. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 61 e 62. Explicação de Kardec a respeito dessas passagens. Sem discutir as palavras, devemos procurar compreender o pensamento que era evidentemente este. Os interesses da vida futura estão acima de todos os interesses e todas as considerações de ordem humana, porque isto concorda com a essência da doutrina de Jesus, enquanto a ideia do abandono da família seria a sua negação. Não temos, aliás, sob os olhos, a aplicação dessas máximas no sacrifício dos interesses e das afeições da família pela pátria. Condena-se um filho que deixa o pai, a mãe, os irmãos, a mulher, os próprios filhos, para marchar em defesa do seu país? Não lhe reconhecemos, pelo contrário, o mérito de deixar as doçuras do lar e o calor das amizades para cumprir um dever? Há, pois, deveres que se sobrepõem a outros. A lei não sanciona a obrigação para a filha de deixar os pais e seguir o esposo. O mundo está cheio de casos em que as mais penosas separações são necessárias. Mas nem por isso as afeições se rompem. O afastamento não diminui o respeito ou a solicitude que se devem aos pais, nem a ternura para com os filhos. Vê-se assim que, mesmo tomadas ao pé da letra, salvo a palavra odiar, essas expressões não seriam a negação do mandamento que prescreve honrar ao pai e à mãe, nem do sentimento de ternura paterna, com mais forte razão, se analisarmos quanto ao seu espírito. A finalidade dessas expressões é mostrar, por uma figura, uma hipérbole, que é imperioso o dever de cuidar da vida futura. Deviam, por isso mesmo,
ser menos chocantes para um povo em uma época em que, por força das circunstâncias, os laços de família eram menos fortes do que numa civilização moralmente mais avançada. Esses laços mais fracos entre os povos primitivos fortificam-se com o desenvolvimento da sensibilidade e do senso moral. Aliás, a separação, em si mesma, é necessária ao progresso, e isso tanto no tocante às famílias quanto às raças. Umas e outras se abastardam se não houver cruzamentos e se não se misturarem entre si. É uma lei da natureza que tanto interessa ao progresso moral quanto ao progresso material. Encaramos as coisas na Terra apenas do ponto de vista terreno. O Espiritismo nos apresenta de mais alto, mostrando-nos que os verdadeiros laços de afeição são os do espírito e não os do corpo. Que esses laços não se rompem, nem pela separação, nem mesmo pela morte do corpo. E que eles se fortificam na vida espiritual pela depuração do espírito. Consoladora verdade que nos dá uma grande força para suportar as vicissitudes da vida. Na realidade, Kardec faz aqui uma comparação com as afirmações de Jesus, que todo aquele que deixar por amor do meu nome, seu pai, sua mãe, sua casa, seus irmãos, seus filhos, com o apego que a gente tem pelas coisas. Essa é a comparação que ele faz. Na realidade, de verdade mesmo, não é necessário separar de ninguém para você conquistar a vida espiritual. Muito pelo contrário. Você pode casar, deixar a vida na casa dos pais, né? E não perder por isso o carinho, o amor, o respeito, o cuidado, a solicitude, tudo aquilo que a gente deve, né, obrigatoriamente aos nossos pais, que é uma obrigação dos filhos, né? Quando ele diz honrar pai e mãe, honrar é muito mais do que respeitar, né? Honrar é dar honra, é prestar honra àquele que lhe deu a vida. Quer dizer, vai muito além do simples respeito, né? Respeito a gente tem por qualquer pessoa que tenha mais idade que a gente, né? Ou por todas as pessoas, que é nosso dever ter respeito por todas. Mas pelo pai e pela mãe, é mais do que respeito, é honrar, né? Então, um cara que diz honra teu pai e a tua mãe, não poderia dizer, se você quiser me seguir, te afasta dele. É contraditório, né? Na realidade, quando a palavra ela é retirada de um contexto, ela perde o seu significado maior, né? A verdade é essa. Ele deve ter falado isso aqui num contexto, né? Em que o cara fala, não, mas primeiro a minha família, primeiro a minha mulher, primeiro eu não tenho tempo para cuidar do meu espírito, para cuidar das coisas espirituais. Eu tenho minha família para cuidar, eu tenho minha mulher, eu tenho meus filhos e tal. Então Jesus, para quebrar essa falácia, essa mentira, que é o sujeito alegar não ter tempo, que tem que cuidar da família, é verdade que a família vem em primeiro lugar, mas você sempre pode arrumar tempo quando você quer, né, quando você realmente se decide a isso, para cuidar do espírito. E deve arrumar, né, e deve, porque é uma necessidade premente. A gente vai desencarnar um dia, nós temos que estar preparados para isso, né? A gente se prepara para tanta coisa. Você vai fazer uma viagem, bom, lá é frio e tal, o que você faz? Põe na mala, põe maiô na mala? Você pode até pôr, porque se tiver praia, você pode eventualmente usufruir, mas principalmente você vai colocar roupa de frio, né? Roupa que agasalha. A mesma coisa é o desencarne. Quando nós vamos desencarnar, isso é certo. Ninguém vai ficar aqui com o corpo eternamente, né? Nem o Einstein, que está lá com o cérebro dele, lá não sei aonde, guardado em algum lugar, ficou só o cérebro, porque os caras já sabem que a inteligência está no cérebro do Einstein. Olha que estupidez. Mais coisas da mesquinharia humana. Ninguém vai ficar para semente, a verdade é essa. O fato é que nós vamos desencarnar. Como nós somos espíritas, e sabemos que somos espíritos imortais, nós sabemos que do resultado do fenômeno morte vai resultar, em essência, a sobra, não é? Alguma coisa. E essa alguma coisa nós sabemos que é o espírito. Consequentemente, quem tem que estar preparado? O corpo ou o espírito? O espírito. Essa é a realidade. Quer dizer, é disso que Jesus falava,
Não se apegue tanto à família. Não tenha a família como uma propriedade. Seus filhos não são teus filhos, são filhos da vida. Khalil Gibran Khalil, que é um indiano, tem um escrito a respeito disso, chama-se Teus Filhos. Procure na internet. É muito bonito. Ele diz assim, teus filhos não são teus filhos. São filhos e filhas da vida, ansiosos de si mesmo. É verdade, não são propriedade da gente. A gente cria os filhos, não é para a gente. Cria os filhos para viver a vida dele. O que você tem que fazer é orientá-los para que a vida dele seja boa. Né? A mulher e o marido são propriedade um do outro? Absolutamente. Então a família não é propriedade de nós. Nós temos o dever de cuidar, mas não de nos acharmos donos da família. E por conta disso deixar em segundo plano os nossos interesses espirituais. Né? Primeiro a família, primeiro as necessidades da família. Mas o tempo que sobrar, você pode perfeitamente dedicar a adquirir as riquezas do espírito. O que o cara faz com o tempo que sobra? Se enfia no bar e enche o carão de pinga. Então vai jogar bilhar, vai jogar bola, vai fazer alguma coisa. Né? É disso que Jesus falava. Né? Dê importância ao lazer, dê importância à família, dê importância ao trabalho, dê importância a tudo, mas com relativa importância, não com absoluta importância. Esse é o nosso mal. Né? A gente não relativiza as coisas, a gente sempre se apega às coisas de maneira absoluta, né? Como se fosse a última coisa do mundo. Ao contrário, a família não é a última coisa do mundo, porque é importante, os nossos laços de afeição não são importantes aqui na Terra. Eles também são importantes aqui na Terra, porque eles vão se efetivar depois do nosso desencarne. Lá que os laços de afeição vão se efetivar. A gente pode, por exemplo, identificar, depois de desencarnado, que eu fui irmão dela, seu pai, sua mãe, seu irmão. A gente pode identificar. Aí como é que faz? A simpatia que já existia acaba se estreitando mais ainda por conta de vidas passadas, de afeições passadas e tudo mais. Esses são os verdadeiros laços. Né? E dá para identificar muito bem isso, porque dentro das famílias existe muito mais, muitas vezes mais inimizade do que amizade. Então, os verdadeiros laços de família não estão dentro do lar ou dentro da família, estão nos laços espirituais que nós temos com outros espíritos, que muitas vezes, às vezes nem estão encarnados com a gente, né? Estão desencarnados, aguardando a gente evoluir para poder se juntar a eles, né? Nós estamos atrasados, eles estão adiantados, aguardam o nosso adiantamento para poder novamente se reunir num grupo harmônico, porque a gente destoa do grupo. Está atrasado moralmente, a gente destoa do grupo, então espera a gente avançar para poder fazer parte novamente desse grupo. Então, considerando tudo isso, por isso que Kardec diz que do ponto, o Espiritismo nos coloca sobre um outro, nos dá uma outra ótica a respeito dessas coisas, uma outra visão. Né? Então, não há nada de contraditório nisso que Jesus falou, né? Não há nada de contraditório, é absolutamente, é perfeitamente compreensível, né? Aquilo que ele falou, se a gente analisar do ponto de vista correto. É verdade. Se a gente analisar, Orlando, é sempre assim, sabe? Quem ama, liberta, não aprisiona. Né? É comum a gente ver casos em que o pai, por exemplo, aprisiona os filhos, as filhas, né? Não deixa a filha namorar, não deixa os filhos saírem de casa, porque é perigoso, porque você não é dono, filho, cara. Orienta. Filho, você vai sair? Cuidado, a coisa acontece assim, assim, assim. Vai saber onde que está, vai saber com quem sai, vai saber quais são os amigos, vai saber que lugares frequenta. Os pais não fazem isso. Esse é o problema. Né? Aí aprende dentro de casa. Não, você não vai sair porque eu sou seu pai ou mano. Aí, em vez de um amigo, acaba arrumando um inimigo. Porque o jovem tem necessidade de se relacionar com outros jovens, de ter uma vida diferente da vida que ele tem dentro de casa. E dentro de casa é preocupação com comida, é preocupação em pagar as contas, é preocupação com o trabalho, é preocupação com os problemas familiares, né? E fora de casa ele tem aquele lazer com os amigos, o linguajar é diferente, não existem preocupações, é mais brincadeira que outra coisa. E é necessário, conforme a idade, é necessário esse tipo de coisa mesmo. Né? E os pais aprisionam muitas vezes, ou quando não, soltam de uma vez. Aí faz o que quer. Como eu fui na casa de um amigo outro dia, o filho tem uma cama de casal no quarto dele. E ele falou claramente para mim, ele traz as mulheres aí.
Eu não vou dar minha opinião, porque não pediu minha opinião, mas para mim aqui é um absurdo. Se fosse meu filho, mas não fazer isso mesmo. Pô, fazer a casa de motel, para. Sabe, são coisas, são os extremos que estragam as coisas, né? É os extremos que estragam as coisas. Esse é o problema. O cara não orienta e permite uma coisa, um absurdo desse dentro da casa dele. Eu particularmente acho isso. Não é liberdade. Será que, assim, penso eu, a maioria das pessoas não tem um entendimento que é o espírito que está vindo, que precisa estar ali naquele meio para se relacionar, né? Ficar preso naquela imagem de frágilzinho, de bebê, para poder aprender a amar mesmo e criar esse vínculo de posse. Se tivesse um entendimento que é, de certa forma, uma pessoa distinta de você, de pensamento, de hábitos, de tendência, seria mais fácil mesmo para poder educar e conduzir, né, ao invés de aprisionar. O pai e a mãe iriam enfocar de maneira diferente. Isso é um espírito. Nós não sabemos quem está dentro de casa. Isso pode ser um espírito extremamente elevado, com uma missão aqui na Terra, e pode ser um espírito que venha dependente integralmente de ser educado, para poder ser orientado para melhorar a sua condição moral e intelectual. Quer dizer, então o pai e a mãe têm que encarar a criança desse ponto de vista. Eles terem um bom senso da medida certa, né? Exatamente. Ser firme no momento que tiver que ser firme e ser maleável no momento que tiver que ser maleável. Orientar, né? Essa é a função do pai e da mãe, é uma função chata, viu? Você não tem filho, né? Mas é chato, hein? É chato porque tem hora que você... Sabe quando se parece um disco quebrado. Você tem que ficar repetindo. Até que um dia eu chamei a Lu e falei, senta aqui. Você não está vendo que eu estou cheio, cansado de repetir a mesma coisa? Cresce, amadurece. Porque é chato pra caramba. Se pro filho é chato, pro pai e pra mãe, é chato e meio. Cacilda, ela estava na faculdade, 22 por aí, 21, 22. Você ficou pedindo tudo esse tempo. Eu sempre, vocês sabem como eu penso, eu li na doutrina espírita e encaro a paternidade como uma missão, sempre encarei dessa maneira, né? Então você não pode descuidar, você está vendo que as amizades, né? Porque os amigos, eles, como aqueles que são tidos como amigos, na realidade não são amigos. São pessoas que muitas vezes querem ver o colega de faculdade, o amigo de brincadeira se perder. E fica dando, né, maus conselhos, entendeu? Fica orientando de maneira errada. Ele chega em casa, acontece o choque. Em casa, o pai e a mãe pensam de uma maneira, na rua o amigo pensa de outra, e às vezes por conveniência, fala, pô, mas o meu amigo é muito mais bacana, é muito mais simpático. Cada um puxando do lado, né? É isso que os espíritos chamam de coibir as más tendências. Sabe? Existe na criança, no espírito que encarna, existe, ele traz com ele. E às vezes, por questão de orientação, de colegas, de amigos, de conhecidos, dos próprios professores, eles acabam dando um outro rumo para o seu pensamento. Isso acaba criando choque dentro da casa mesmo, dentro do lar mesmo. Cria mesmo, é natural que crie. Hoje em dia, eu acredito que eu peguei uma fase melhor para educar filhos do que estão pegando os pais hoje. E os pais hoje, além de tudo, têm que brigar 24 horas, se possível 25 com a droga. Porque é uma coisa presente. E me parece que a sociedade está mais complacente com a droga. Me parece. Você vê que já não é assim, não causa tanto impacto a pessoa fumar maconha, né? Você sente cheiro de maconha na rua toda hora, você vê os caras fumando. Lá em São Paulo, na Paulista, tem um lugar na Paulista, lá perto do Trianon, por ali, que virou um fumódromo de maconha. O pessoal, a hora de almoço, o pessoal sai dos escritórios, tem tudo, vai todo mundo fumar maconha ali. Tem uma rua em São Paulo que diz que o pessoal está pedindo, pelo amor de Deus, para alguém fazer alguma coisa que ninguém aguenta o cheiro da maconha. Uma ruazinha estreita, sem saída, o pessoal vai eleger aquela rua para fumar maconha.
Mas aqui pertinho também, quando eu estava trabalhando na prepara, que a gente fazia matrícula na região, eu tinha medo de enfrentar político. Lá no sol do meio-dia, na praça, em frente, se estiver lá dando sua calçada, tá ali diferente. Bocaina, Itapuí, Igaraçu, tem uns pedacinhos que é. Então, quer dizer, parece que o pessoal está aceitando mais, está mais complacente, está mais permissivo com esse tipo de coisa. É péssimo isso. Para o pai e para a mãe que leva a educação do filho a sério, isso é péssimo. Porque, de qualquer maneira, mesmo você orientando, coibindo, sendo firme e tal, o jovem se defronta com esse tipo de coisa. Se não se defronta num dia, vai se defrontar no outro. Na faculdade, no colégio, em algum lugar vai se defrontar. E pode ter lá a sua curiosidade de experimentar. Eu não condeno. Eu nunca tive curiosidade. Eu devo ter tido outras encarnações que eu devo ter entupido de coisa. Então, não tenho, eu nunca tive curiosidade disso. Né? Mas é natural você satisfazer uma curiosidade. Eu não vejo problema nenhum nisso. O problema é você entrar de cabeça. Esse é o problema. Entrou de cabeça, aí a vida pode degringolar. E quando uma pessoa na família se droga, não fica só ele drogado, fica a família inteira drogada. Seja a droga que for, né? Fica a família inteira drogada. E aí você, além de destruir a sua própria vida, acaba destruindo o bem-estar, o equilíbrio de toda a família. Né? Então é isso. Sentimento de posse não resolve absolutamente nada, né? Pelo contrário, acaba atrasando, nos atrasando como espírito. Agora, próximo item é deixai os mortos enterrar os seus mortos. E diz o seguinte: e a outro disse Jesus, segue-me. E ele lhe disse, Senhor, permiti-me que vá eu primeiro enterrar meu pai. E Jesus lhe respondeu, deixai que os mortos enterrem os seus mortos, e tu vai e anuncia o reino de Deus. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 59 a 60. O que podem significar essas palavras? Deixai que os mortos enterrem seus mortos? As considerações precedentes já nos mostraram, antes de mais nada, que, na circunstância em que foram pronunciadas, não podiam exprimir uma censura àquele que considerava um dever de piedade filial ir sepultar o pai. Mas elas encerram um sentido mais profundo, que só um conhecimento mais completo da vida espiritual pode fazer compreender. A vida espiritual é realmente a verdadeira vida. Esse tipo de afirmação nos leva a entender de que ponto de vista os espíritos encaram a nossa vida aqui na Terra. Na realidade, não seria esse meu termo, viu, Orlando? Desvalorizar a vida, não é isso. É dar o devido valor à vida como encarnado. Sabe? Porque é isso que nós temos que entender e realmente fica difícil de entender. É uma coisa que eu levei muito tempo para entender. Que essa não é a verdadeira vida. É uma vida secundária. É uma vida passageira. Que tem um significado muito relativo na vida do espírito. Quando a gente passa a entender isso, quando a gente alcança a maturidade necessária para entender isso, muda completamente a vida da gente. A vida da gente toma um outro rumo. Você fala, pô, eu vou ficar gastando vela com mal defunto, dando importância para uma coisa que não vai me beneficiar em nada. Pelo contrário, vocês viram o que os espíritos falaram a respeito do acúmulo de riqueza, lá no livro dos espíritos? Você lembra? Foi lido segunda-feira? É mais de absurda, o absurdo, o acúmulo que a gente faz das riquezas, né? Então, quer dizer, olha como eles encaram a nossa vida. A nossa vida é uma vida totalmente desproporcional ou desproporcionada em relação à vida espiritual. Completamente. A vida espiritual é uma coisa, a nossa vida aqui é uma outra coisa completamente diferente, que não é a vida normal, não é a vida natural. E nem pode ser. Porque os atributos do espírito diferem completamente dos atributos do encarnado. Em comparação, o encarnado, em comparação com o espírito, é um verdadeiro prisioneiro da carne. E eles repetem isso reiteradamente. Reiteradamente. Repetem.
né? Que nós somos prisioneiros da carne. Se nós somos prisioneiros, se nós estamos aprisionados, é porque as nossas possibilidades é mais ou menos como a do pássaro, quando tem liberdade, quando não está aprisionado numa gaiola, né? Ele tem um mundo à sua disposição. É esse tipo de pensamento que deve sempre caber na imagem que nós devemos fazer da vida espiritual. Esta não é a verdadeira vida. A nossa vida é muito mais esplendorosa, muito mais bonita, muito mais assim, completa do que a vida que nós levamos aqui. Vamos lá. A vida espiritual é realmente a verdadeira vida, a vida normal do espírito. Sua existência terrena é transitória e passageira, uma espécie de morte. Olha como é que, do ponto de vista que eles colocam, uma espécie de morte. Quando nós que estamos com o corpo físico e vivos, né, do ponto de vista material falando, como é que nós nos comparamos ao morto? Qual a diferença entre o morto no mundo material e o cara que está vivo? O morto é inerte, não faz nada, não pensa, não vive, não expressa sentimento, não faz absolutamente nada. Essa é a nossa diferença para a vida espiritual. Essa é a exata diferença nossa e dos espíritos. Nós estamos verdadeiramente mortos para a vida espiritual, em relação à vida espiritual. Então, o que eu estou fazendo aqui? Adquirindo um bem espiritual que você não tem. E precisa de tudo isso? Precisa de muito mais do que isso, não é só isso. Isso é pouco, nós vamos ter que repetir a dose muitas vezes. Dá para entender isso, gente? É difícil. Se comparado ao esplendor e à atividade da vida espiritual, o corpo é uma vestimenta grosseira que envolve temporariamente o espírito, verdadeira cadeia que o prende à gleba terrena, e da qual ele se sente feliz em libertar-se. O respeito que temos pelos mortos não se refere à matéria, mas através da lembrança ao espírito ausente. É semelhante ao que temos pelos objetos que lhes pertenceram, que ele tocou na vida e que guardamos como relíquias. Era isso que aquele homem não podia compreender por si mesmo. Jesus lhe ensinou dizendo: não vos inquieteis com o corpo, mas pensai antes no espírito, e de pregar o reino de Deus, e de dizer aos homens que a sua pátria não se encontra na terra, mas no céu, porque somente lá é que se vive a verdadeira vida. A maioria dos cristãos, a maioria daqueles que frequentam as igrejas ditas cristãs, não recebe esse tipo de informação. Não recebe. Não é essa informação que lhe dá. Quando se fala no reino de Deus, se fala num lugar onde se vive na contemplação, no ócio, sem fazer absolutamente nada, gozando o reino de Deus, como se gozar alguma coisa fosse ficar completamente parado, sem fazer absolutamente nada. Porque a maioria não fala isso, a maioria não dá essa informação. Eu também não conheço. A gente não pode dizer que não tem nenhuma que fale a respeito, ou que dê uma noção mais completa a respeito. Eu nunca ouvi. Ninguém dá uma informação mais completa a respeito. Se devia falar isso. Devia se falar isso. Devia se dar a verdadeira ênfase, não é? Mostrando para a pessoa o esplendor da vida espiritual. É difícil o encarnado entender? É claro que é difícil. Ele vai ter que fazer um esforço de imaginação. Vai ter que fazer um esforço muito grande de imaginação. Como eu voando. Como eu me locomovendo pela força do pensamento. Como eu vendo sem luz. O espírito precisa de luz para ver. A gente não... né? Se a gente apagar a luz, nossa, acabou a luz, né? Para a gente é um cúmulo do absurdo, né? Não ter luz para ver as coisas, né? O espírito não precisa disso. O espírito não precisa de olhos para ver. Ele vê em todas as direções, escuta em todas as direções. Não há intempérie. Já imaginou? Você não contar com a intempérie? Já imaginou não perder tempo com necessidade fisiológica? Que é
absurdo, né? Tanto tempo perdido, se passa um terço da vida, mais de um terço da vida dormindo. Como nós somos mortos mesmo, né? É verdadeiros mortos-vivos, né? Verdadeiros mortos-vivos. Não, desse ponto de vista é bom, mas do ponto de vista da produtividade, já imaginou se a gente tivesse, em vez de um curso de... É claro que tem que ter disposição para isso, tem que ter outros interesses, outro tipo de vida, mas já pensou se a gente pudesse, ao invés de estudar o Evangelho segundo o Espiritismo por uma hora, pudesse estudar por um dia inteiro, 24 horas? O Espírito pode. Né? Quer dizer, olha o quanto a gente deixa de produzir, o quanto a gente deixa de se orientar, de se instruir, por conta das limitações que o corpo impõe, e que a vida material impõe. A vida material, ela segrega você, ela escraviza você. Escraviza segundo as convenções humanas, escraviza conforme o horário, por exemplo, que se adota para viver, né? Escraviza pela vaidade, escraviza por todas as coisas que a gente vive nesse mundo. Nós somos escravos da vida material. A gente pensa que vive, não, eu tenho liberdade. Tem nada, você não tem liberdade nenhuma, você vive de conformidade com as convenções humanas. Né? Lamentavelmente, porque o espírito não é isso. O espírito não é para viver isso. O espírito é uma vida plena, né? Soberba, bonita, esplendorosa. Os espíritos dizem que a tendência do homem de escrever e de imaginar coisas mirabolantes, tipo Super-Homem, Homem-Aranha, esse tipo de coisa, né? Eu, quando li, eu associei imediatamente a isso. É a ideia que ele tem, é a ideia íntima que ele tem das coisas que ele viveu como espírito. Como ele não pode atribuir aquilo a ele mesmo, ele atribui à sua imaginação. Mas nada mais é do que o pensamento íntimo das suas atribuições como espírito. E são atribuições maravilhosas, porque não tem impedimento nenhum para o Super-Homem, não tem impedimento nenhum para o Homem-Aranha, não tem impedimento nenhum para esses super-heróis que os caras, né, por força do que eles imaginam serem a sua imaginação, escrevem. Não dá para... Se o cara, por força da própria imaginação, das lembranças íntimas que ele tem da sua vida espiritual, escreve esse tipo de coisa, o que será verdadeiramente a vida espiritual? No seu esplendor, não é? Na sua integralidade como vida. É por isso que Jesus batia sempre na tecla de que a gente deve conquistar os bens espirituais. Conquistar o reino dos céus, que ele chamava de reino dos céus, né? Por causa disso, porque vale a pena realmente, vale a pena a gente se esforçar, mudar a nossa vida, brigar com a gente mesmo, né? Se tornar escravo das próprias determinações, para poder melhorar cada vez mais e conquistar isso, né? Agora tem uma lição aqui que ela vai encerrar esse capítulo, mas que ela é bastante extensa. E ela intitula-se Não vim trazer a paz, mas a espada. E diz o seguinte: não julgueis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer-lhe paz, mas espada. Porque vim separar o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra a sua sogra. E os inimigos do homem serão os seus mesmos domésticos. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 34 a 36. Eu vim trazer fogo à terra. E o que quero eu, senão que ele se acenda? Eu, pois, tenho de ser batizado num batismo, e quão grande não é minha angústia até que ele se cumpra? Vós cuidais que eu vim trazer paz à terra? Não, vos digo eu, mas separação. Porque de hoje em diante haverá, numa mesma casa, 5 pessoas divididas, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididas o pai contra o filho e o filho contra seu pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 49
a 53. Foi mesmo Jesus a personificação da doçura e da bondade. Ele que não cessava de pregar o amor do próximo. Quem disse essas palavras? Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Vim separar o filho do pai, o marido da mulher. Vim lançar fogo na terra e tenho pressa que ele se acenda. Essas palavras não estão em flagrante contradição com o seu ensino? Não é uma blasfêmia atribuir a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Não há blasfêmia nem contradição nessas palavras, porque foi ele mesmo quem as pronunciou, e elas atestam a sua elevada sabedoria. Somente a forma um tanto equívoca não exprime exatamente o seu pensamento, o que provocou alguns enganos quanto ao seu verdadeiro sentido. Tomadas ao pé da letra, elas tenderiam a transformar a sua missão inteiramente pacífica numa missão de turbulências e discórdias, consequência absurda que o bom senso rejeita, pois Jesus não podia contradizer-se. Toda ideia nova encontra forçosamente oposição. E não houve uma única que se implantasse sem lutas. A resistência, nesses casos, está sempre na razão da importância dos resultados previstos, pois quanto maior ela for, maior era o número de interesses ameaçados. Se for uma ideia notoriamente falsa, considerada sem consequências, ninguém se perturba com ela e a deixam passar, confiantes na sua falta de vitalidade. Mas se é verdadeira, se está assentada em bases sólidas, se é possível entrever no futuro, um secreto pressentimento adverte os seus antagonistas de que se trata de um perigo para eles, para a ordem de coisas, por cuja manutenção se interessam. Está fácil de entender até aqui, não? Percebe como há uma briga muito grande mesmo, enorme, entre interesse material e bens espirituais? E que essas ideias relativas aos bens materiais não se implantam na Terra sem muita luta, e luta mesmo, do ponto de vista, literalmente falando, do ponto de vista material, da briga mesmo, do sangue correndo, das divergências familiares e tudo mais. Existe mesmo, é verdade, isso é só ler a história e nós vamos constatar com facilidade isso. E é por isso que se lançam contra elas e os seus adeptos. A medida da importância das consequências de uma ideia nova nos é dada, portanto, pela emoção que o seu aparecimento provoca, pela violência da oposição que desperta e pela intensidade e a persistência da cólera dos seus adversários. O Espiritismo sofre isso até hoje, de uma maneira ferrenha, intensa. Ele é mal compreendido, fazem questão de colocar obstáculos ao entendimento da doutrina espírita, colocam a doutrina espírita no mesmo saco de outras manifestações religiosas que não tem absolutamente nada a ver com a doutrina espírita, chamam a doutrina espírita de coisa do demônio, coisa do diabo, né? Porque exatamente aquilo que ele falou, ela vai de encontro aos interesses materiais daqueles que querem manter as coisas como estão, dominando as pessoas pela falta de conhecimento. Jesus vinha com... Imagina Jesus, que não deve ter vivido, né? Porque ele combatia a gente sendo selvagem, né? Com interesses materiais aferrados mesmo, né? Coisa que muito mais intensa do que hoje, né? Aqueles sacerdotes, aqueles escribas, os fariseus, aqueles caras não queriam saber de Jesus em absoluto, porque eles eram apegados a uma religião, eles viviam em função da religião e viviam na dependência da religião. E Jesus nunca falou em religião, ao contrário. O cara ia lá fazer a oferta no templo, então, você vai fazer uma oferta no templo? Larga a tua oferta aí, primeiro vai e reconcilia com o teu irmão. Quer dizer, é mais importante a reconciliação com o seu irmão do que a oferta que você vai fazer. Imagina como é que não ficavam os caras que cuidavam da religião naquela época.
ficavam bravos, esse cara está estragando o nosso ganha-pão. Está estragando aquilo que nos interessa. Jesus vinha proclamar uma doutrina que minava pelas bases a situação de abuso em que viviam os fariseus, os escribas e os sacerdotes do seu tempo. Se a situação era de abuso, o que ele chama de situação de abuso é o seguinte: por exemplo, morria alguém, um homem, o judaísmo pregava que você tinha que pagar pelas orações que eram feitas pelo cara. Então, eles iam lá e viam mais ou menos que a viúva tinha alguma coisa, rapava o cofre da mulher. Não, precisamos fazer várias orações, não sei o que, aquela conversa toda fiada, né, para tomar dinheiro dos outros. É isso que eles faziam. Era exatamente isso que eles faziam. Então, eles abusavam de todo jeito, né? Abusavam nos templos, abusavam nas casas das pessoas, espoliavam as pessoas, roubavam mesmo, né? Faziam tudo que era possível imaginar para dominar as pessoas com o objetivo de ganhar bens materiais em função disso, né? Além do prestígio que tinham, né? Além do poder que tinham, porque desde que a gente conhece religião, a gente sabe que a religião interfere diretamente no Estado, né? Ainda bem que a primeira Constituição brasileira é uma Constituição laica, né? O que não significa ateia, né? O laicismo não significa ateísmo. Laicismo é a premissa através da qual todas as religiões podem conviver em harmonia, né? Então, se a gente pensar do ponto de vista técnico, para nós que estudamos a doutrina espírita e sabemos da verdade da doutrina espírita, para nós é mais importante a Constituição brasileira do que o Livro dos Espíritos, do ponto de vista técnico, porque ela que garante que nós continuemos estudando a doutrina espírita, né? Então, ainda bem que a nossa Constituição é laica e que a nossa justiça é laica, porque ela garante tudo mais. Não acontece assim em outros lugares, não. Em outros lugares, as pessoas sofrem preconceitos ferrados por causa disso. Não é só por causa do espiritismo, não. Sofrem preconceito de toda a ordem. Um é reformista de um jeito, o outro acredita no outro tipo de reforma, e os dois brigam intensamente por conta disso. É judeu contra lá na faixa de Gaza, lá os... Não é muçulmano. É muçulmano, né? Judeu contra muçulmano, é isso? Estou equivocado? É isso mesmo, né? Judeu contra muçulmano, quer dizer, uma briga danada por conta disso, porque não são estados laicos, né? Por exemplo, Israel não é estado laico, é um estado onde primeiro, mais importante é a religião do estado, né? Então, cada um se fecha na sua ideia. Se você não é judeu, você é meu inimigo. É isso que eles fazem lá. O muçulmano faz a mesma coisa, né? Explode gente, explode carro, porque os princípios não são de Maomé, né? E se eles pegarem o Livro dos Espíritos, então, eles vão matar todos os espíritas, porque os espíritos falam o que seria se nós revelássemos aos muçulmanos que Maomé não é um profeta. Falam claramente isso. Lembram disso? Lembram de a gente estudar isso no Livro dos Espíritos? Falam claramente isso, né? Então, ainda bem que o nosso Estado é um Estado laico, a gente não tem que ficar lidando, perdendo tempo de lidar com esse tipo de preconceito, né? Mas imagina o que Jesus deve ter vivido, por não rezar na mesma cartilha daqueles que mandavam no Estado naquela época. Exatamente isso. É por isso que eu não chegamos nesse comentário ainda, porque não foi oportuno, mas exatamente por essa razão que ele fala. Porque ele veio quebrar os paradigmas. Ele veio mostrar que tudo aquilo que se fazia estava equivocado. Não é que estava errado. Se fazia de maneira equivocada. A interpretação estava equivocada, como até hoje a interpretação é equivocada, não é? A interpretação se equivoca quando ela se apega mais à letra do que ao conteúdo, não é? Quando você se apega mais à letra, você fica dependente daquilo que está escrito, não é? Aí você se torna uma pessoa radical. Você radicaliza o seu pensamento. Então, todo livre pensador, e todo espírita deve ser um livre pensador, ele não pode jamais radicalizar. Ao contrário, né? Tem que racionalizar. A ideia que está fora do espiritismo é melhor, vamos adotar a ideia que está fora do espiritismo. Eu não encontrei nada até hoje que fosse melhor, mas se tiver uma ideia melhor, eu adoto, né? Porque nós somos livres pensadores, os espíritos nos ensinam não só
a raciocinar livremente, a pensar livremente, como a respeitar a maneira de pensar do próximo. O cara, ele é católico, tem o direito livre, é um direito dele, ser católico e pensar como pensa. Então, fim de conversa. Mas vamos lá. Por isso o fizeram morrer, julgando matar a ideia com a morte do homem. Mas a ideia sobreviveu, porque era verdadeira. Desenvolveu-se porque estava nos desígnios de Deus. E, nascida numa pequena vila da Judéia, foi plantar a sua bandeira na própria capital do mundo pagão, em face dos seus inimigos mais encarniçados, daqueles que tinham maior interesse em combatê-la, porque ela subvertia as crenças seculares. Quais eram as crenças seculares daquela época? Sobretudo o paganismo. Sobretudo o paganismo, né? Quando o judaísmo era minoria na época. Ele afronta o judaísmo e morre pela mão dos judeus, né? Mas ele afronta sobretudo o paganismo, que eram crenças seculares. A ideia de um Deus único não era uma ideia vigente na época e comum a todas as pessoas. Muita gente tinha essas ideias, mas aquilo era discutido a boca pequena, dentro de casa, de maneira isolada, não era discutido amplamente. Pelo contrário. Então Jesus vai se implantar, vai implantar suas ideias em Roma, né? Através de Pedro, dos seus seguidores e tudo mais. Pedro é crucificado em Roma, né? E os caras vão, você é seguidor de Jesus, então vamos crucificar você. Não me crucifica como ele, porque eu não sou digno de morrer como ele morreu. Eu quero ser crucificado de cabeça para baixo. E foi crucificado de cabeça para baixo. Mas imagina que os caras sofreram na época, né, para implantar uma ideia que se opunha frontalmente às ideias vigentes na época. É o caso da doutrina espírita hoje. Só que não se discute mais, hoje não se contradiz a doutrina espírita mais pela violência, mas pela maledicência, se afronta a doutrina espírita pela pregação da inverdade, das mentiras, né? De que a doutrina espírita é uma coisa demoníaca e tal, que nós temos nosso próprio evangelho. Tem muita gente que fala isso. Os espíritas têm seu próprio evangelho. Nem conhece, nem sabe o que é. Você perguntar para ele por que a fórmula da HH2O, também não vai saber, porque não se importa com nada, né? O cara nem conhece, nem sabe do que ele está falando, mas ele, não, o padre falou, então se o padre falou, é verdade. Então é com esse tipo de confronto que a gente lida hoje em dia, além de lidar naturalmente com a ação dos espíritos que não estão interessados em que a coisa vá para frente. Tem muitos espíritos que não têm interesse e eles vivem, né, martelando na cabeça das pessoas e indo contra e injetando ideias, inspirando ideias que vão contra essas ideias espíritas, porque eles não querem que as ideias se propaguem. Não querem absolutamente. O espiritismo, ele se desenvolve no Brasil e cresce no Brasil por quê? Porque se miscuiu dentro do espiritismo desde o princípio a doutrina católica. Então, o espiritismo no Brasil, ele é eivado de inverdades, de mentiras, de coisas católicas que desvirtuam, desviam o pensamento espírita e não se pratica uma doutrina espírita como deveria ser praticada, nem se estuda a doutrina espírita como deveria ser estudada. Não é? A gente pode dizer claramente que os espíritas, o movimento espírita não é um movimento espírita. Com certeza, eu só afirmo para vocês categoricamente, não é, absolutamente. Porque se miscuem na ideia espírita, ideias que absolutamente não tem nada a ver. Porque se duas ideias se contradizem, uma necessariamente está errada. Não é verdade? Você pega duas ideias, são ideias similares, mas elas se contradizem, necessariamente uma está errada. Aí você pega, estuda a doutrina espírita e vê que aquela outra ideia que se chama de espiritismo não tem nada a ver, rigorosamente nada a ver com aquilo que ensinam os espíritos superiores. Então aí você vê que, na realidade, o movimento espírita brasileiro é um grupo de pessoas que estão fascinadas, é um movimento fascinatório, que implantaram no país com esse objetivo, de desvirtuar as ideias espíritas. Quando você aproxima uma ideia mais de uma outra doutrina, você desvirtua a doutrina
né? E transfere uma maneira de pensar das pessoas para aquela outra. Então, aí é comum você ver espírita que frequenta a igreja católica, que frequenta centro de Umbanda, que frequenta a igreja evangélica, aí do dia que tem culto na igreja evangélica ele não vem no centro espírita, aí vem no outro dia, é desse jeito. Como é que... Um vídeo que a Iara compartilhou esse tempo atrás, que até em centro espírita, colocar a vinha purificada debaixo do quadro, flor, tá em todo lugar, né? Tem altar em centro espírita, se eu ver aqui em Jaú. Altar, e as pessoas paravam na frente do altar e se benziam. Eu pergunto se cabe, para vocês que estudam doutrina espírita, como vocês estudam, se cabe uma coisa dessa, é um absurdo. É um absurdo. Ah, tem alguma coisa errada? Não tem nada de errado nisso. Mas são duas coisas diferentes. São duas coisas independentes. Uma é uma maneira de se ver a realidade espiritual e ao Criador. E o Espiritismo tem uma maneira completamente diversa da outra. Não cabe, não tem ligação. Muita gente fala, o Espiritismo é pelo ecumenismo religioso. Mentira. Mentira. Nós somos pelo ecumenismo das pessoas. Pela união fraternal das pessoas, mas nunca pelo ecumenismo religioso. Não pode ser, não tem como, até porque a doutrina espírita não é religião. Então não tem como ser pelo ecumenismo de uma coisa que ela não é. As pessoas que afirmam uma coisa dessa fazem uma afirmação falsa e enganosa, deveriam ser processadas pelo PROCON. É falso isso, é mentira. Por aí vocês imaginem um embate de ideias que se trava entre aqueles que estão interessados numa maneira de fazer as coisas e aqueles que fielmente buscam o conhecimento de maneira a se esclarecer. E isso é péssimo, é tão ruim para nós quanto para eles. Porque nós devemos formar uma força só. Já imaginaram a força que não teria? A doutrina espírita, de mudar uma sociedade, de melhorar a sociedade, de melhorar, sobretudo, os indivíduos. Né? Seria maravilhoso, mas é assim que as coisas funcionam. Vamos lá. Nossa, falta 9 minutos só e a lição é grande, rapaz. Subvertir as crenças seculares, a que muitos se apegavam, mais por interesse do que por convicção. Olha o interesse humano através da higiene. Mais por interesse do que por convicção. O cara não acreditava em Deus nenhum, não estava nem aí com os deuses, mas, já que ele vai para a guerra, não custa nada fazer uma fezinha, né? Passa em frente à casa lotérica, ele não acredita que ele vai ganhar, mas faz uma fezinha, não custa nada. Era lá que as lutas mais terríveis esperavam os seus apóstolos. As vítimas foram inumeráveis, mas a ideia cresceu, sempre e saiu triunfante, porque superava como verdade as suas antecessoras. Observe-se que o cristianismo apareceu quando o paganismo declinava, debatendo-se contra as luzes da razão. Convencionalmente, ainda o praticavam, mas a crença já havia desaparecido, de maneira que apenas o interesse pessoal o sustinha. Ora, o interesse é tenaz, não cede nunca à evidência, e irrita-se tanto mais quanto mais peremptórios são os raciocínios que se lhe opõem e que melhor demonstram o seu erro. Bem sabe que está errado, mas isso pouco lhe importa, pois a verdadeira fé não lhe interessa. Pelo contrário, o que mais o amedronta é a luz que esclarece os cegos. O erro lhe é proveitoso e por isso ele se aferra e o defende. É o que a gente fala aqui, Kardec está falando de uma outra maneira, mas é exatamente isso que a gente sempre repete aqui. Exatamente isso, não tem outra coisa. Os interesses materiais, né, os interesses de posse, os interesses de prestígio social se opondo frontalmente aos interesses espirituais. Sempre assim, sempre. Nós somos levados a isso pelo rádio, pela televisão, pela internet, pelo meio que nós convivemos, pelo tipo de vida que nós adotamos, né? Pela influência, por exemplo, da maior sociedade consumidora do mundo, que é a sociedade norte-americana, e daí por diante. Nós somos levados a isso. É uma guerra não só da doutrina espírita, da maneira de pensar da doutrina espírita, com as outras maneiras de pensar, mas também uma guerra pessoal de cada um de nós, que é obrigado a se confrontar diuturnamente com ideias que são
Fortíssimas. Ideias opostas a essa que os espíritos ensinam. Por isso que a ideia espírita, ela causa realmente confusão. Ela no começo causa mesmo. E é natural que cause. E é bom que cause. Porque a pessoa tem que se desvencilhar. É mais ou menos como uma piscina velha, né? Que não faz tempo que não se limpa, né? E aquela piscina está lá. A água por cima, ela é clarinha, translúcida, limpa, né? Mas embaixo você vê o lodo. E a hora que você injeta alguma coisa para mexer com isso, que você mexe o lodo, o que acontece com a água? Turva. É uma sujeira só. É isso que acontece com a gente quando a gente recebe o conhecimento espírita. A coisa embaralha. Aí a coisa vai, aos poucos, a gente vai adquirindo a ideia, raciocinando, refletindo, medindo, pesando, comparando, e as coisas vão se assentando e vão tomando o seu devido lugar. A hora que a gente consegue extinguir esse lodo, colocar esse lodo de lado, aí a vida vai, que pode vir o Zé, o Mané, o Pedro, quem for, a gente não altera em nada, absolutamente nada. Sócrates não formulara também uma doutrina até certo ponto semelhante à do Cristo? Por que então não prevaleceu naquela época, no seio de um dos povos mais inteligentes da Terra, um dos mais inteligentes não, na realidade o mais inteligente, que era o centro da cultura do mundo, a Grécia. No tempo de Sócrates, a Grécia era o centro cultural do mundo conhecido da época, né? Então, não prevaleceu por quê? Porque o mundo não estava maduro, não era a época. Ele veio fazer um trabalho preparatório. Essa é a realidade. Preparar o campo, arar a terra, semear, para depois vir uma outra no momento certo para vingar. Isso aconteceu com a doutrina espírita. Precisou o trabalho de Jesus, há quase 2000 anos atrás, preparando a maturidade do senso moral do homem para que as ideias espíritas pudessem encontrar o terreno fértil. Senão, não teria encontrado. Porque os tempos ainda não haviam chegado. Ele semeou em terreno não preparado. O paganismo não estava suficientemente gasto. Cristo recebeu a sua missão providencial no tempo devido. Nem todos os homens do seu tempo estavam à altura das ideias cristãs, mas havia um clima geral de aptidão para assimilá-las, porque já se fazia sentir o vazio que as crenças vulgares deixavam na alma. Sócrates e Platão abriram um caminho e prepararam os espíritos. Ver a introdução, parágrafo 4º, Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã do espiritismo. Isso acontece também com a doutrina espírita, da mesma maneira. A gente percebe que o mundo, e eu não estou falando só do Brasil, absolutamente, estou falando do mundo, em geral, discute a reencarnação. Há filmes, há discussões filosóficas a esse respeito, há ideias que são discutidas no âmbito das escolas, né? Em caráter catedrático, os alunos, os professores discutem, fazem pesquisas a respeito de como a prece funciona, por que funciona daquela maneira, né? Querem entender como a prece funciona, né? Então, a gente percebe que essa ideia, ela já está dentro do homem, né? O que precisa é desenvolvê-la, né? Precisa uma maturidade, chegar um momento exato, apropriado para que essa ideia floresça, apenas isso. O dia que florescer, aí tem logo, aí um abraço, aí não vai ter Edir Macedo no mundo que vai fazer tempo de Salomão, não. Faltam 2 minutos, será que a gente consegue acabar? Vamos tentar, vai. Os adeptos da nova doutrina, infelizmente, não se entenderam sobre a interpretação das palavras do mestre. Na maioria, veladas por alegorias e expressões figuradas. Daí surgiram, desde o princípio, as numerosas seitas que pretendiam, todas elas, a posse exclusiva da verdade, e que 18 séculos não conseguiram pôr de acordo, esquecendo o mais importante dos preceitos divinos, aquele de que Jesus havia feito pedra angular do seu edifício e a condição expressa da salvação, a caridade, a fraternidade e o amor do próximo. Essas seitas se anatematizaram reciprocamente, arremeteram-se umas contra as outras,
as mais fortes esmagando as mais fracas, afogando-as em sangue ou nas torturas e nas chamas das fogueiras. Os cristãos, vencedores do paganismo, passaram de perseguidos a perseguidores. É verdade. Depois que Constantino cria o catolicismo, né, uma das primeiras coisas que se faz logo em seguida é a expulsão às cruzadas. Né? Quer dizer, aqueles que eram adeptos da bondade, do amor, né, do respeito ao próximo, se tornaram perseguidores da humanidade. Dizimaram milhares de pessoas em nome da religião, em nome do Cristo. Né? Foi a ferro e fogo que plantaram a cruz do Cordeiro sem mácula nos dois mundos. Está falando do Ocidente e do Oriente, né? É um fato comprovado que as guerras de religião foram as mais cruéis e fizeram o maior número de vítimas que as guerras políticas, e que em nenhuma outra se cometeram tantos atos de atrocidade e de barbárie. A gente não pode excetuar aí as duas grandes guerras, porque as duas grandes guerras também foram, de certa forma, religiosas. Perseguição, por exemplo, ao povo judeu. Quer dizer, tem muito de religião nesse meio, né? Uma perseguição atroz aos judeus, aos ciganos, aos homossexuais, às prostitutas, não é? É isso que o cristão das cruzadas fizeram, né? Eles não acreditam como nós, eles têm que ser exterminados. Seria a culpa da doutrina do Cristo? Não, por certo, pois ela condena formalmente toda a violência. Disse ele, em algum momento, aos seus discípulos, e de matar, queimar, massacrar os que não acreditarem como vós? Não, pois que lhes disse o contrário? Todos os homens são irmãos, e Deus é soberanamente misericordioso. Amai o vosso próximo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos perseguem. Ele lhes disse ainda, quem matar com a espada perecerá pela espada. A responsabilidade, portanto, não é da doutrina de Jesus, mas daqueles que a interpretaram falsamente, transformando-a num instrumento a serviço das suas paixões. Daqueles que ignoraram essas palavras, o meu reino não é deste mundo. Jesus, na sua profunda sabedoria, previu o que devia acontecer. Mas essas coisas eram inevitáveis, porque decorriam da própria inferioridade da natureza humana, que não podia ser transformada subitamente. Era necessário que o cristianismo passasse por essa prova demorada e cruel de 18 séculos para demonstrar toda a sua pujança. Porque, apesar de todo o mal cometido em seu nome, ele saiu dela puro e jamais esteve em causa. A censura sempre caiu sobre os que dele abusaram, pois a cada ato de intolerância sempre se disse, se o cristianismo fosse melhor compreendido e melhor praticado, isso não teria acontecido. Quando Jesus disse, não penseis que vim trazer a paz, mas a espada, o seu pensamento era o seguinte, abre aspas, não pensei que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ela trará lutas sangrentas, para as quais o meu nome servirá de pretexto, porque os homens não me haverão compreendido, ou não terão querido compreender-me. Os irmãos, separados pelas suas crenças, lançarão a espada um contra o outro, e a divisão se fará entre os membros de uma mesma família, que não terão a mesma fé. Vim lançar o fogo na terra, para consumir os erros e os preconceitos, como se põe fogo num campo para destruir as ervas daninhas, e anseio porque se acenda, para que a depuração se faça mais rapidamente, pois dela sairá triunfante a verdade. À guerra sucederá a paz, ao ódio dos partidos a fraternidade universal, às trevas do fanatismo, a luz da fé esclarecida. Então, quando o campo estiver preparado, eu vos enviarei o Consolador, o Espírito da verdade, que virá restabelecer todas as coisas. Ou seja, que dando a conhecer o verdadeiro sentido das minhas palavras, que os homens mais esclarecidos poderão, enfim,
por fim, poderão, enfim, compreender, porá termo à luta fratricida que divide os filhos de um mesmo Deus. Cansados, afinal, de um combate sem solução, que só acarreta desolação, eleva o distúrbio até mesmo ao seio das famílias, os homens reconhecerão onde se encontram seus verdadeiros interesses no tocante a este e ao outro mundo. E verão de que lado se acham os amigos e os inimigos da sua tranquilidade. Nesse momento, todos virão abrigar-se sob a mesma bandeira, a da caridade, e as coisas serão restabelecidas na terra, segundo a verdade e os princípios que vos ensinei. Fecha aspas. O Espiritismo vem realizar no tempo determinado as promessas do Cristo. Não o pode fazer, entretanto, sem destruir os erros. Como Jesus, ele se defronta com o orgulho, o egoísmo, a ambição, a cupidez, o fanatismo cego, que, cercados nos seus últimos redutos, tentam ainda barrar-lhe o caminho e levantam contra ele entraves e perseguições. Eis porque ele também é forçado a combater. Mas a época das lutas e perseguições sangrentas já passou, e as que ele tem de suportar são todas de ordem moral, sendo que o fim de todas elas se aproxima. As primeiras duraram séculos, e as de agora durarão apenas alguns anos, porque a luz não parte de um só foco, mas irrompe de todos os pontos do globo, e abrirá mais depressa os olhos aos cegos. Aquelas palavras de Jesus devem ser entendidas, portanto, como referentes à cólera que, segundo previa a sua doutrina, iria suscitar, aos conflitos momentâneos que surgiram como consequência, às lutas que teria de sustentar antes de se firmar, como aconteceu com os hebreus, antes de sua entrada na Terra Prometida. E não como um desígnio premeditado de sua parte de semear a desordem e a confusão. O mal devia provir dos homens, e não dele. A sua posição era do médico que veio curar, mas cujos remédios provocam uma crise salutar, revolvendo os tumores, humores aí em alguns, humores, tumores malignos do enfermo. Muito bem. Passamos 6 minutos do horário previsto. Alguém quer comentar alguma coisa? Fazer alguma pergunta? Não? Então tá. Vamos fazer a nossa prece? Orlando, quer falar alguma coisa? Porque as primeiras duraram séculos, agora duraram apenas alguns anos. Na realidade, quando ele fala alguns anos, foram 18 séculos, né, para implantar, ou para tentar implantar a ideia de Jesus. Né? Se o Espiritismo demorar 2, 3, 4 séculos, não vai demorar tanto quanto, e não deve demorar tanto quanto. Né? Porque quando ele fala que aqueles que semeiam a discórdia, que são aqueles interessados em manter as coisas como estão no seu último reduto, ele fala com propriedade, porque, embora não estivesse naquela época, o que nós temos agora em termos de meio de comunicação, esses meios chegaram. Imaginem vocês o que vai ser da tecnologia daqui a 20 anos. As pessoas vão começar a pensar melhor. Já pensam hoje melhor. Muita gente se afasta de religião exatamente por causa daquilo que a religião prega como verdade. E essas pessoas buscam avidamente uma alternativa. Avidamente. Estão buscando. Estão clamando por uma alternativa. Certamente vai chegar um momento em que se vai descobrir uma filosofia, né, que pode, com toda a racionalidade possível, explicar as coisas que as religiões mal explicam ou não explicam. Entendeu? E isso não dura muito tempo, porque, veja você, quando aconteciam as coisas, eu vou fazer aqui traçar um paralelo aqui, que é verdadeiro, talvez não fosse o ideal, mas é um paralelo que está com a coisa que está acontecendo agora, então vai facilitar o entendimento. Antigamente as coisas aconteciam em Brasília, as corrupções e tal, né? As mudanças de cargo e tal, ninguém falava nada. Pouco o povo se intrometia nas coisas.
Não é só ingenuidade, faltava a ferramenta principal. Vocês sabem que muitas das decisões que estão acontecendo no Senado e na Câmara de Deputados Federal de Brasília, e mesmo no Judiciário, muitas das coisas são provocadas pelo Facebook. É o peso da comunicação. A opinião chegando, as coisas vão se aclareando, as verdades vão acontecendo. É isso que vai acontecer em termos de religião, a mesma coisa. Então não adianta o cara se encastelar, ficar fechado na posição dele, porque ele vai ser questionado. Vai chegar um momento que alguém vai questionar, e vai se um questiona, dois questionando, três questionando, quatro questionando, uma hora a coisa acaba por se esclarecer. Porque a gente não pode esquecer que nós não estamos aqui nem pela primeira vez, nem será a última. Aquele que está encarnado aí, que é adepto aí das neopentecostais, de qualquer outra visão religiosa que tenha, ele vai reencarnar. Ele vai desencarnar, ele vai aprender em estado de erraticidade, ele vai desencarnar. Quando ele reencarnar, ele vai reencarnar igual que ele estava na última encarnação? Certamente não. Alguma coisa vai ter alterado. E aí é isso que realmente conta, é isso que realmente conta. Esse trabalho que nós fazemos dentro da Casa Espírita é um trabalho de base, é um trabalho na qual você procura manter viva a ideia, né, entre pessoas que estejam maduras para compreendê-la e que certamente no futuro serão os divulgadores dessa ideia. Entendeu? Os orientadores dessas pessoas que estão buscando avidamente o entendimento dessas coisas. Né? O Espiritismo jamais se coloca como uma religião. Por quê? Por que ele faz Kardec fez essa distinção? Colocou o Espiritismo no patamar de filosofia e de ciência. Porque em termos de ciência, não há como se comprovar sem se experimentar, sem se observar. Da observação se deduz. Quando as pessoas entenderem isso, que é possível se fazer isso com as coisas do espírito, as pessoas vão dar um outro enfoque para a ideia. Não é mais um enfoque religioso. Porque até então, quando você fala, sou espírita, então você é da religião espírita? Esse é o enfoque que as pessoas dão. Quando as pessoas entenderem realmente o alcance dessa ideia, a transcendência dessa ideia, não vão mais enfocar como religião. Quando a gente fala que não é uma religião, não tem gente que fica até bravo com isso. Entendeu? Então, certamente isso vai acontecer, certamente. E não importa se é nesse século, se é no próximo, não importa. Uma hora acontece. Uma hora acontece. Tanto o jarro vai à fonte que uma hora quebra. Né? E isso vai acontecer. Você vê, o paganismo era uma crença universal no tempo de Jesus. O povo hebreu era uma gota no oceano. A gente pode dizer que hoje o povo hebreu é um grande vitorioso, se você for pensar do ponto de vista do Deus único. Porque a ideia era uma ideia que era totalmente refugada naquela época. Ninguém queria saber de Deus único. Como é que pode um Deus cuidar de tudo? Olha o tamanho da ignorância das pessoas, a ideia é tacanha, pequena, mesquinha, como é próprio do ser humano mesmo. Né? E a gente pode traçar um paralelo entre o modo de ver do paganismo e o modo de ver dos religiosos de hoje. Se os pagãos tinham uma ideia atrasada a respeito de Deus, os religiosos têm a mesma ideia atrasada até hoje, embora sejam adeptos da ideia do Deus único. Né? Mas a ideia é atrasada, ainda é apegado na palavra, naquilo que está escrito e tudo mais. A partir do momento em que o homem entender que a fé, ela transcende a fé religiosa, ela vai além da fé religiosa, muda tudo. Isso vai acontecer, tenho certeza disso. Tenho certeza. Eu tenho plena convicção de que o que nós estamos fazendo aqui hoje vai acontecer no âmbito das escolas. Certamente isso vai ser discutido no âmbito acadêmico, como já em alguns lugares já acontece, a gente sabe aí na USP de Campinas, em alguns lugares para isso já acontece. Tem professores, nós trouxemos aqui em Jaú para fazer palestra, até preciso entrar em contato qualquer hora. O Silvio e a Maristela. São dois físicos da UFSCar. Eles recebem todo ano, não sei quanto recebiam, não sei se recebem ainda, um X do governo para fazerem pesquisas sobre... Eles chamavam, não sei se era de semimatéria ou submatéria, alguma coisa assim.
E num programa de rádio, quando eu falei de fluido, ele falou, opa, essa é a minha área. Mas ele não podia chamar como cientista, pesquisador, de fluido. Entendeu? Esse homem, essa mulher, se você vê os dois, nossa, que cientista, coisa nenhuma. Marido e mulher, um casal convencional, né? Todo ano iam para a Alemanha fazer palestra a respeito do estudo deles, para vocês terem uma ideia. Espíritas, convictos. O que será que eles fazem na escola deles? Pegam os alunos interessados na mesma ideia e discutem, não é? Então, a gente sabe que isso já acontece a boca pequena, a miúde, em grupos, né? Dentro das universidades, no âmbito acadêmico. Isso não custa nada isso se expandir de tal maneira que isso vai ser discutido claramente, amplamente, debatido amplamente. Aí é coisa, só bola de neve. A bola de neve vai amassar todos esses caras que são apegados a dogma, hierarquia sacerdotal, vai passar por cima que não rouba o professor. Viu? Ou muda, ou muda. Vai ficar a critério de cada um. Né? Não que a gente fique... eu estou falando isso porque eu quero ver o espiritismo. Nada disso. Eu quero ver a ideia ser discutida. Eu quero ver o homem se libertar desse entulho, desse lixo que é a religião. Né? Porque no lixo eu não estou falando do ponto de vista de que não vale nada, uma coisa, não é isso, não quero menosprezar a religião, mas do ponto de vista que atrapalha, é um verdadeiro entulho, que atrasa a vida das pessoas. As pessoas chegam ali e barram, não conseguem prosseguir, não conseguem se desvencilhar dos dogmas da religião, das coisas da prisão que a religião acaba construindo na vida das pessoas, e, sobretudo, pregando ideias que tornam a vida das pessoas pior, porque pregam ideias terroristas, do inferno, né, do inferno eterno, de que Deus pune, de que Deus não é, de que Deus, se você não fizer o que ele quer, ele vai te massacrar, entendeu? Isso não é verdade, absolutamente. É um absurdo. Jesus falou exatamente o inverso há muito tempo atrás. Aí esses caras vêm, né, por força dos próprios interesses, vêm e desdizem e falam em cima de Jesus, como se a palavra de Jesus não valesse nada. Eu vou trazer para vocês, na próxima aula, vou lembrar de trazer, eu tenho um livro lá em casa chamado O Papa e o Concílio. Eu marquei uma página lá, eu não consigo acabar de ler esse livro, estou na metade, mas eu não consigo acabar de ler. Mas eu vou trazer uma página que está marcada, onde eu não sei se era bispo, eu não sei que raio que homem era coisa na Igreja Católica, e ele faz uma declaração que se Jesus existe na Terra, se a ideia de Deus existe, deve ser a Igreja Católica. Quanta petulância! Olha quanta petulância, quanto orgulho, quanta vaidade, olha que coisa. Eles são os representantes de Jesus na Terra. Entendeu? Quer dizer, você falou em 1822, quando a República foi instalada no Brasil, quer dizer, século XIX, né? Mas olha a petulância dos caras. Entendeu? A coisa foi baixando, eles estão com a bola deles está baixinha, viu? Embora eles tenham força material, força financeira, né? Mas a bola dos caras tá, ó, baixinha. Vamos fazer a nossa prece? Vamos elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, o nosso mestre, modelo e guia da humanidade, e juntos com Jesus vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito por esta oportunidade, pela oportunidade de estarmos aqui aprendendo as questões propostas pelo Evangelho segundo o Espiritismo desta noite. Queira o vosso amor, queira a vossa misericórdia, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos trabalhar, sermos úteis e dignificarmos a vida. Ajuda-nos ainda, Senhor, a honrá-la com um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, e todos os encarnados e desencarnados presentes à nossa reunião,
nós a declaramos encerrada.